Queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje falaremos um pouquinho de processo penal. Lembrando que até a aula de ontem, até os vídeos de ontem, nós esgotamos os temas mais importantes de direito penal parte geral, e eu tenho certeza que essa revisão também dos temas mais importantes do processo penal serão fundamentais para que você possa arrebentar tanto nas peças como nas questões dissertativas, tá bom, turma? Então hoje nós vamos começar falando dos primeiros artigos do Código de Processo Penal. Mas antes de entrar no estudo do Código de Processo Penal, eu preciso lembrar para vocês que o processo penal nada mais é, turma, que um conjunto de regras e princípios jurídicos que regulam a forma pela qual o Estado vai aplicar o seu direito de punir. Professor, não entendi. Então lembrem, o ius puniendi, o famoso direito de punir do Estado, senhores, ele pertence, obviamente, ao Estado de forma única, de forma exclusiva. Só que se eu cometer um crime hoje, é óbvio que eu não vou ser julgado hoje, é óbvio que eu não vou cumprir pena hoje. Para que eu possa ser condenado, para que eu possa cumprir a pena, é necessário respeitar uma diversidade de regras. Regras que estão na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal, e algumas delas, inclusive, em leis penais e processuais especiais. Então veja, esse conjunto de regras, esse conjunto de princípios, esse conjunto de normas, portanto, jurídicas, que vão regular a forma pela qual o Estado vai ter o seu direito de punir, é o que nós chamamos de processo penal. Então, o processo penal nada mais é que esse conjunto de regras e princípios jurídicos que regulam a forma pela qual o Estado irá aplicar o seu direito de punir, turma. Perfeito? Então vamos falar agora do tema aplicação da lei processual penal. Nosso tema agora é aplicação da lei processual penal. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele traz o tema, senhores, lei processual penal no espaço. Lei processual penal no espaço. Muito simples, muito tranquilo e você já consegue me entender. O que significa? O Brasil adotou no artigo 1º do Código de Processo Penal o princípio do locus regit actum. O que significa isso, doutores? Significa que aos processos que tramitarem dentro do Brasil, veja bem, aos processos que tramitarem dentro do Brasil, nós aplicaremos a lei processual penal brasileira. Então, aos processos que tramitarem dentro do Brasil, nós aplicaremos a lei processual penal brasileira. Professor, qual é a pegadinha? A pegadinha é a palavra processo. Eu vou pedir para que você grife a palavra processo. Por quê? Todo crime cometido dentro do Brasil, nós vamos aplicar a lei processual penal brasileira? É óbvio que não, porque nas revisões de direito penal nós vimos que os diplomatas, por exemplo, eles têm imunidade. Então, se um diplomata da Rússia no Brasil praticar um crime, ele não vai ser julgado no Brasil, ele vai ser julgado na Rússia, de acordo com a lei penal e processual penal do país dele. Então aí está o exemplo de um crime que ocorre dentro do Brasil, mas não vai ter aplicação da lei processual penal brasileira, porque esse crime não vai tramitar dentro do Brasil. Assim como a recíproca também é verdadeira. Lembra do artigo 7º do Código Penal? Nos casos de extraterritorialidade da lei penal brasileira, ou seja, crimes que ocorrem fora do nosso território físico e também fora do nosso território por extensão. No caso de extraterritorialidade da lei penal brasileira, obviamente o processo vai tramitar no Brasil, então mesmo o crime tendo ocorrido fora do Brasil, nós vamos aplicar a lei processual penal brasileira. Então lembra, turma, artigo 1º do Código de Processo Penal, lei processual penal no espaço. Aos processos que tramitarem no Brasil, aplicaremos a lei processual penal brasileira. Perfeito, doutores? Artigo 2º do Código de Processo Penal. O artigo 2º do Código de Processo Penal, senhores, é exatamente o tema lei processual penal no tempo. Lei processual penal no tempo. Tá, professor, o que eu vou fazer? Lei processual penal no tempo. O que a gente vai fazer? Princípio do tempus regit actum. Princípio do tempus regit actum. O que é essa tal de lei processual penal no tempo, Tiago? Ou vamos lá? Aplicaremos a lei processual penal vigente no momento da prática do
ato processual. Aplicaremos a lei processual penal vigente no momento da prática do ato. É isso mesmo, doutores. Ato, decora. Ato processual. Veja, turma, é aí que é o detalhe. Veja, não é a lei vigente na data do crime, é a lei vigente na data da prática do ato processual. Então a prova sempre cobra assim, ó. Hoje, por exemplo, sei lá, dia 8 de maio de 2017, eu cometi um crime e se eu fosse condenado hoje, o meu advogado teria o direito de apelar. Vamos imaginar que não seja um crime de pequeno potencial ofensivo. Veja, se eu fosse condenado hoje, para interpor a apelação, você que é meu aluno já sabe, qual seria o prazo para o meu advogado apelar? O prazo para interpor a apelação, 5 dias. Mas o exame da OAB vai te contar que como o juiz precisa respeitar aquele conjunto de regras, de princípios jurídicos, ou seja, respeitar o devido processo legal que está ali no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, a prova vai falar que eu só vou ser levado a julgamento lá no final do ano de 2017. Só que quando que o juiz me sentencia, quando o juiz me condena pelo crime, veja, já está em vigor o novo Código de Processo Penal, que fala agora que o recurso da condenação continua sendo apelação, mas o prazo para interpor não é mais 5. Vamos imaginar que a prova fala que o novo prazo é 2. Qual vai ser o prazo que você, meu advogado, vai ter para apelar? 5 dias no dia do crime ou 2 dias quando eu fui condenado? A resposta é 2 dias. Por quê? Lei processual penal no tempo. Tempus regit acto. Eu aplico a lei processual penal vigente no momento da prática do ato processual. Mas, professor, essa lei é pior para o réu. Qual é o problema, doutores? Problema nenhum. Se a nova lei é melhor ou pior, isso só interessa na aula de penal. Hoje a nossa aula é de processo penal. Então eu vou aplicar a lei processual penal o quê? Vigente no momento da prática do ato. O que é o ato? O recurso. Então qual é o prazo que a gente vai ter no meu exemplo? 2 dias. O que a gente tem que tomar cuidado aqui para a gente ir para o próximo tema, turma? Nós temos que tomar cuidado é que pode o exame da OAB cobrar de vocês o conceito de norma híbrida ou mista? Que história é essa, Tiago? Norma híbrida ou mista? Tá, o que são normas híbridas ou mistas? Normas híbridas ou mistas são aquelas que têm ao mesmo tempo conteúdo de direito penal e processo penal. Tá, professor? Quando que eu sei que uma norma é de direito penal? Norma penal é aquela que interfere exclusivamente no direito de punir do Estado. Por exemplo, turma, a prescrição, a decadência, se consumar, extingue a punibilidade. Então é uma norma o quê? Doutores, penal. Agora, e uma norma processual? A norma processual é aquela que simplesmente constitui um ato do processo. O processo nada mais é que um conjunto ordenado de atos. Então esse conjunto ordenado de atos são normas estritamente o quê? Processuais. Então, o que é uma norma híbrida ou mista, professor? Então, norma híbrida ou mista é um ato processual que interfere diretamente no direito de punir do Estado. Tá vendo? Ela é um ato processual, então ela tem um caráter processual, mas esse ato interfere diretamente no direito de punir do Estado. Opa, se esse ato interfere diretamente, ele também tem uma característica penal. Então a doutrina apelidou essa norma de norma híbrida ou mista. Vamos dar o exemplo, turma, o direito de representação. Conforme nós estudaremos aí nas próximas aulas, nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima, veja, a vítima tem o prazo decadencial de 6 meses para autorizar o Ministério Público. O que é essa autorização? É o que, doutores? A representação. Então a representação é um ato processual. Tá? Mas olha só, se a representação não for feita dentro do prazo, o que vai acontecer com o direito de punir do Estado? Desaparece, o Estado perde o direito de punir. Por isso o direito de representação é uma norma híbrida ou mista, porque é um ato processual que interfere diretamente no direito de punir do Estado. E aí o que o exame da OAB pode questionar? E se a norma for híbrida? Eu vou aplicar o Código Penal ou o Código de Processo Penal? Agora sim, se a norma for híbrida, eu vou aplicar o Código Penal. E o que a gente estudou nas aulas de penal? Se a nova lei for melhor para o réu, retroage. Se a nova lei for pior para o réu, não retroage. E o réu vai ter direito de responder pela lei que estava vigente no momento da prática do crime, doutores. Perfeito? O artigo 3º do Código de Processo Penal,
É um artigo de interpretação. Veja, eu sempre brinco em aula, né, turma, que existe a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E você sabe que dentro da LINDB, a Lei de Introdução é chamada de Lex Lego, de Lei das Leis, porque na verdade ela regula os próprios atos, a própria lei. Ela não tem como objeto uma relação jurídica propriamente dita. É por isso que ela é chamada de Lei das Leis. É por isso que no ano, salvo o melhor juízo, de 2010, no dia 14 de dezembro, veja, nós tivemos a alteração do nome. Essa lei chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil. Por que a partir de 2010 ela passou a ser chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Porque ela se aplica não só ao Código Civil, ela se aplica a qualquer ramo do direito. Então, dentro da LINDB, nós temos a questão da integração do sistema. O juiz não pode se recusar a julgar um processo alegando falta de lei. Quando faltar a lei, ele utiliza o quê? A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Nós temos a questão da hermenêutica, da interpretação, da busca pelo sentido e pelo alcance da lei. Se o juiz precisar buscar o sentido ou buscar o alcance da lei, ele vai usar as interpretações autênticas, doutrinárias, jurisprudenciais, literais, teleológicas, declaratória, extensiva, restritiva, ou seja, os métodos de interpretação. Tá, professor, o que isso tem a ver com o Código de Processo Penal? Tudo, porque a LINDB, ela também se aplica ao Código de Processo Penal. Então, tudo que está na LINDB pode ser aplicado ao Código de Processo Penal? Pode, mas olha a pegadinha do artigo 3º. O artigo 3º fala assim, ó, no Código de Processo Penal é expressamente admitido, atenção, doutores, expressamente admitido a interpretação extensiva, a analogia e os princípios gerais do direito. Então é expressamente admitido interpretação extensiva, analogia e princípios gerais do direito. Tá, professor, mas deixa eu entender, então os costumes não se aplicam? Eu falei isso? É claro que se aplica, mas não de forma expressa. Tudo que não tiver no artigo 3º do CPP se aplica, mas de forma o que, doutores? Tácita. Então o artigo 3º fala que no CPP é admitida interpretação extensiva, analogia e princípios gerais do direito. Tudo isso de forma expressa. As demais formas de integração e de interpretação são admitidas, porém de forma tácita. Expressa é somente a interpretação extensiva, a analogia e os princípios gerais do direito. Tá bom, turma? E para fechar esse bloco de introdução ao Código de Processo Penal, vamos falar rapidamente aqui dos prazos processuais. Prazos processuais que são aqueles que não influenciam de forma direta no direito de punir do Estado, porque se influenciar é o prazo do artigo 10 do Código Penal. Prescrição, decadência, que influencia diretamente no direito de punir do Estado, são prazos penais contados, então, de acordo com o artigo 10 do Código Penal. Mas como a nossa aula é de processo, o nosso prazo é processual. É aquele que não traz influência direta no direito de punir do Estado. É aquele prazo referente unicamente a um único ato processual, como o prazo da resposta à acusação, como eventual prazo de um recurso. E se o prazo é processual, como que eu conto o prazo? Prazo processual nós contamos de acordo com o artigo 798 do Código de Processo Penal e de acordo com a súmula 310 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tome nota, como que nós contamos o prazo processual? Nós excluímos o dia do começo e incluímos o dia do final, sendo que o prazo só se inicia ou se encerra em dias úteis. O que são dias úteis? Dias que possuem expediente forense. Então vou repetir. Prazo processual, nós excluímos o dia do começo e incluímos o dia do final, sendo que o prazo só se inicia ou se encerra em dias úteis. O que são dias úteis? Dias que têm expediente forense. Gente, não confunda o novo Código de Processo Civil com o Código de Processo Penal. São situações bem diferentes. Tá? A nossa contagem aqui continua sendo a boa e velha contagem do Código de Processo Penal. Então isso é muito importante para a segunda fase, porque a OAB tem o hábito de pedir para datar a peça no último dia, certo, doutores? E pontuar essa data. Então vamos imaginar, você foi intimado numa segunda-feira, certo, senhores? Segunda é dia 1? Não, você exclui o dia 1, então conta comigo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pode terminar em dia que não é útil? Não. Então é domingo? Não. Qual é o último dia? Segunda-feira. Professor, eu fui intimado na terça, exclui a terça. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pode terminar no domingo? Não. Então, segunda-feira é o último dia. Professor, fui intimado na quarta. Vamos lá, exclui a quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, segunda-feira
é o último dia. Se segunda for feriado, prorroga para terça. Professor, fui intimado na quinta, exclui a quinta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então termina na terça. Se terça for feriado, prorroga-se para quarta. Professor, eu fui intimado na sexta, exclui a sexta. Então começa sábado, negativo. Só pode começar e terminar em dia útil. Sábado é dia útil? Não. Domingo é dia útil? Não. Quando começa? Na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta é o último dia. Se sexta for feriado, vai ficar prorrogado para a próxima segunda-feira. É isso aí, galera. No próximo bloco de processo penal, nós voltamos e começaremos a falar do famosíssimo e gostoso de estudar inquérito policial. Fiquem com Deus, continue estudando, firme nessa batalha, que eu tenho certeza não vai dar certo. Já deu certo e até a próxima aula. Tchau.